Epílogo. Aprendi como os rostos se desfazem, como o pavor dardeja sob as pálpebras, como a dor sulca a tabuinha do rosto com seus rugosos caracteres cuneiformes, como os cachos negros ou cinzentos de um dia para o outro se prateiam. Como, em lábios submissos, o sorriso fenece e com o risinho seco, como se treme de medo. E não é só por mim que rezo, mas por todas as que estiveram lá comigo, no frio selvagem, no torre do mês de julho, em frente à muralha rubra e cega. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo. Então, a partir de hoje vamos falar sobre esta obra aqui, né? Ana, a Voz da Rússia, Vida e Obra de Anna Akhmatova, do Lauro Machado Coelho, né? Bom, no ano de 2008 foi publicado esse livro, Ana, a Voz da Rússia, Vida e Obra de Anna Akhmatova. Como eu já falei, é do Lauro Machado Coelho, né? E foi publicado pela editora Algoz. Trata-se de um relato biográfico da vida da poeta Anna Akhmatova, mas é uma biografia que ela acaba se expandindo por todo o cenário da história russa, né? Desde o fim da monarquia, passando pela Revolução Bolchevique, até o regime stalinista, né? Então é um retrato da vida cultural e política de uma época conturbada que influenciou o mundo todo, né? O Lauro Machado Coelho, né, ele faleceu em 2018, né? E ele era um jornalista, escritor, tradutor e crítico de música erudita, né? Ele teve o primeiro contato com a poesia da Anna Akhmatova na década de 60, que foi paixão à primeira vista, né? E a partir daí, com anos de estudo e pesquisa, acabou resultando então nessa obra que acaba intercalando textos biográficos da vida de Anna Akhmatova com poemas, né, que foram não apenas traduzidos, mas transliterados, né, por ele, acompanhados do original. Então, nesse livro aqui, né, tem a parte toda biográfica, todas as histórias, né, da vida da Ana, e, como podem ver, vai se intercalando com poemas, né, em português e no original em russo, né? Também nessa edição existe em cada capítulo do livro uma pequena gravura, né, abrindo o capítulo. São então uma série de gravuras feita pela Clara Kaiser Mori, né, que também são muito belos, né? Inclusive a capa aqui faz parte do trabalho da Clara, né? E o livro também ele vem acompanhado com um CD, né, com poemas lidos pela própria Anna Akhmatova e lidos também em português pela Beatriz Segal, né? E no CD também existe, inclui música, que é uma canção inédita do Gilberto Mendes, sobre o poema de Anna Akhmatova, né? E essa canção, né, ela é interpretada pela soprano Adélia Issa e pelo Ricardo Balesteiro, né, que acompanha no piano. Então é uma edição muito bonita, né, muito bem feita, com muito cuidado, né, e que vale muito a pena se ter. É uma grande edição aí, uma edição belíssima, né?
Sobre a grafia da língua russa, o Lauro ele traz alguns esclarecimentos na pronúncia e na sua sonoridade. Então, o nome de Anna Akhmatova, por exemplo, ele é transliterado em alemão como Akhmatova e em espanhol Akhmatova. Então existem essas diferenças, né, essas adaptações de transliteração, né, do nome da poeta. Bom, então vamos começando aí a falar um pouco sobre a biografia, né? Anna Andreevna Gorienko, ela nasceu no dia 23 de junho de 1889 e morreu no dia 5 de março de 1966 em Leningrado, né? Leningrado era a antiga São Petersburgo, na época da monarquia, aí veio a Revolução Bolchevique, mudou o nome de Leningrado para Petrogrado, e depois, com a morte de Lenin, novamente a cidade foi rebatizada com o nome de Leningrado, né? Então, quando ela faleceu, em 66, a cidade estava com o nome de Leningrado. Então ela começou a escrever poemas na adolescência, né, muito jovem. Ela já decidida a ter uma carreira literária, ela foi obrigada a mudar o nome, né, adotando então o sobrenome da sua bisavó materna, né, porque o seu pai, que era engenheiro naval, estava preocupado que sua filha pudesse desonrar o nome da família, né, acreditando na vida escandalosa e boêmia, né, dos artistas. Então foi a partir daí que nasceu a poeta Anna Akhmatova. No entanto, o próprio pai deixou o seu legado de escândalo familiar, abandonando a família, né, quando a Anna tinha ainda 16 anos. E abandonou a família assim, debaixo de gastos, né, excessivos, né, certamente com dívidas, e por conta de uma série de casos amorosos extraconjugais, né? Então ele era um adúltero. Então a Anna, ela veio de uma família abastada, né, e ela muito cedo ela aprendeu a falar francês. Ela desenvolveu por conta própria o hábito da leitura e a afinidade natural pela poesia, né? E mais tarde, a poeta Marina Tsvetaeva a chamaria de Ana de todas as Rússias. Então, em sua obra, nós encontramos pequenos poemas líricos, né? Mas assim com uma força poética muito intensa, né? Como também poemas longos, né? Como o poema Requiem, que relata toda a crueldade e o terror do regime stalinista, né? Os temas mais frequentes dos seus poemas são as recordações, o passar do tempo, o amor com suas alegrias, né, e suas dores, as dificuldades de viver e de escrever debaixo do regime comunista. Então, Ana, ela fez parte de um movimento literário modernista, né? Era um grupo intitulado Acmeísta, né? Então, ela, junto com outros poetas, como o Nikolai Gumilyov, que foi o seu primeiro marido, Ossip Mandelstam e Mikhail Kuznin. Então era um grupo de poetas com o mesmo interesse, né, com a mesma visão de literatura, de poesia. Eles se reuniram e criaram esse movimento modernista russo. Então o acmeísmo, que vem da palavra grega acme, que significa cume, ápice, era um movimento que tinha como proposta a linguagem simples, clara e usual, né? Em contrapartida com as tendências vanguardistas e revolucionárias dos poetas simbolistas e futuristas russos, né, daquela época. Então a poesia de Anna e dos demais poetas do grupo acmeístas preferiam
a expressão direta através das imagens do que a intimação através dos símbolos, né? Poetas simbolistas e os futuristas como Mayakovsky estavam mais atraídos pelo caos e pela ideia de um apocalipse que, de alguma forma, pudesse revolucionar a civilização e fazê-la renascer, né? Já os poetas acmeístas, em contrapartida, defendiam as tradições culturais, né? Teria aí uma posição até conservadora, né, se podemos fazer essa comparação. Então Ana, ela se casa com o poeta Nikolai Gumilyov em 1910. É um casamento que acaba sendo mais por conveniência do que por amor, né? Ana, ela não amava o Nikolai, mas admirava ele, né? Era uma admiração intelectual que ela tinha por ele. E eles se casaram e viajaram em lua de mel para a França, né? Foram até Paris, permaneceram um tempo lá em Paris, né? Onde Ana teve contato com a efervescência artística daquela época, né? Ela conheceu o artista plástico Amadeus Modigliani, com o qual manteve intensa amizade, se corresponderam aí por muito tempo. Modigliani, inclusive, fez vários esboços, né, desenhos da poeta, e há relatos da época que indicam que houve, né, um envolvimento amoroso entre Ana Akhmatova e o pintor italiano, que era descendente de judeus sefardita, né? Muito pobre, boêmio, né? Mas assim, ele era um rapaz atraente, né? Bonito. E houve aí então um relacionamento, né, amoroso entre os dois, né? Na época a Ana tinha 20 anos e o Amadeus Modigliani por volta de 27 anos de idade. Então Modigliani, ele nunca tinha dinheiro, né? Por isso eles sempre se encontravam em jardins públicos, né, onde ficavam conversando e liam poesia um para o outro, né? Liam poemas do Baudelaire, do Verlaine, do Rimbaud, né? E estavam sempre juntos, né? Bom, Ana começou a fazer sucesso logo na publicação do seu primeiro livro, intitulado Noite, que foi reimpresso várias vezes, né? Então, além das ótimas críticas que ela recebeu na época, né, ela recebeu assim um reconhecimento rápido também. Bom, com o tempo, o sucesso e a poesia de Ana acabou despertando até mesmo um pouquinho aí de ciúme, né, do marido, né, do Nikolai. Mas era assim um ciúmes com uma mistura de admiração. Ele também tinha muita admiração por ela. O fato é que ele não soube lidar com um casamento em que a sua companheira não estava destinada a viver nos bastidores, né? Então a Ana, ela chamava a atenção não apenas pelo seu talento, mas também pela sua presença, né? Sua beleza, o seu porte aristocrático, né? E ela participava de saraus, de eventos artísticos e, não raro, ela era homenageada nesses eventos, né? Então, a Ana Akhmatova foi amiga do poeta Mayakovsky, né? Que é um poeta superestimado e queridinho aí pelos esquerdistas. Mayakovsky é chamado de poeta da revolução, né? Foi militante bolchevista, né, e se tornou o propagandista criando desenhos e legendas para o partido. Sua temática pró-comunista acaba transformando, né, a sua poesia em algo chata e cansativa, né? Ele tem bons trabalhos, há bons poemas, né, que ele fez, que ele criou, mas depois tem um lado, né, em que a sua poesia começou a ficar muito partidária, propagandística, né, e acabou perdendo muito com isso, né. Então, com exceção dos bons poemas, o resto não passa de mera propaganda comunista.
mas que acaba sendo cultuada por muitos iludidos até os dias de hoje, né? Então, o Mayakovsky ele é considerado aí o maior gênio da poesia russa, mas isso é uma grande bobagem, né? Bom, e foi com as pressões de Stalin, que desejava uma literatura socialista realista, né? Então Stalin queria que a literatura fosse voltada ainda mais para a propaganda do partido, né? A exaltação do partido. E com essa pressão do Stalin, né, sobre o Mayakovsky, a criatividade do Mayakovsky acabou sendo, eu não diria destruída, mas acabou se esvaziando dele, acabou minando a criatividade do Mayakovsky. Então, a questão ideológica ela pode ter influenciado o suicídio cometido pelo poeta em 1930, né? Aos 36 anos. Ele atirou no próprio peito, né? Uma vez que se viu diante da desilusão dos seus ideais frente ao regime comunista de Stalin. Então ele teve esse fim trágico, né? Anna e Mayakovsky se conheceram no Cachorro Perdido, uma espécie de cabaré literário onde poetas e artistas se reuniam para saraus e outros eventos, né? E foi também nesse cabaré, o Cachorro Perdido, que Anna conheceu o assiriologista e poeta Vladimir Shileiko, que viria a ser o seu segundo marido, né? Mas foi em 19 de janeiro de 1922 que, em uma reunião no Museu Politécnico de Moscou, ao se discutir sobre o futuro da poesia russa, Mayakovsky ele disse que Anna Akhmatova era, abre aspas, um nome que precisa ser expurgado da poesia contemporânea, fecha aspas. Então, para Mayakovsky e outros poetas futuristas, Anna era um marco histórico, fazia parte de uma antiga estrutura em ruínas, mas que para aquela época, para o regime comunista, Anna e esses outros poetas, como ela, não passavam de, abrindo aspas, anacronismos insignificantes, patéticos e dignos de pena, fecha aspas. Segundo aí Mayakovsky. Então, Mayakovsky acabou traindo a própria Anna, né, a amizade da Anna Akhmatova. E como escreveu o Lauro Machado Coelho nessa obra, Anna, a Voz da Rússia, o Lauro ele diz o seguinte, abre aspas, ironicamente, o próprio Mayakovsky seria em breve encarado como um anacronismo e, incapaz de suportar os expurgos que tinha ajudado a perpetrar contra os outros, cometeria suicídio, né? Então, o Lauro aqui ele acaba confirmando essa desilusão do Mayakovsky com o regime que ele ajudou, né? E acabou sendo pressionado e até, vamos dizer assim, traído pelo próprio regime, né? Bom, em março de 1914 é publicado Rosário, o segundo livro de Anna Akhmatova, e também é recebido com grande sucesso. Os temas falam desde o nascimento do amor e suas alegrias, mas também da infelicidade, da separação, do sofrimento, né? E a religiosidade é também um tema marcante, não apenas como um apelo estético, mas por uma busca sincera a Deus, né? E também como forma de consolo, né? Então, para alguns críticos literários, a religião nos poemas do livro Rosário provam que o sofrimento de Anna não é aquele sofrimento egoísta, individualista, mas faz parte da experiência humana, né? O crítico Boris Eichenbaum chamou Anna de, abre aspas, metade freira, metade prostituta, fecha aspas. Porque, devido a essa mistura de religiosidade e celebração do amor carnal nos seus poemas, o Boris, né, esse crítico literário, acabou
vendo essa dupla personalidade na Anna Akhmatova. Então essa expressão ficou famosa e depois, mais tarde, ela passou a ser usada pelo governo Stalin, pelo próprio Stalin, como forma de denegrir a imagem da poeta e condenar o tipo de literatura que ela escrevia. Toda a efervescência e liberdade artística acabaria depois da queda da monarquia e o advento da Revolução Bolchevique em 1917, restando espaço apenas para artistas militantes e propagandistas. Há um poema profético da Anna chamado Julho de 1914, que foi escrito no dia 20 desse mesmo mês. No poema há um presságio de dias difíceis que virão sobre a Rússia. Nesse poema aparece a figura folclórica da tradição russa, que é o viajante aleijado, ou como a figura do louco, aquela imagem da pessoa do andarilho. E esse andarilho ele anuncia as suas trágicas premonições. Então eu vou ler aqui o poema, para a gente ter aí, para vocês terem uma ideia. Há um cheiro de queimado. Por 4 semanas, a turfa ressecada ardeu nos bosques. Hoje, nem os pássaros cantam mais, e os ramos do choupo não tremulam. O sol é um sinal do desamor de Deus. A chuva, desde a Páscoa, não molha o chão. Um viajante aleijado aproxima-se do nosso pátio e sozinho nos falou. Tempos terríveis se aproximam, logo a terra estará coberta de novos túmulos. Esperem fome, terremotos, peste e o eclipse dos corpos celestes. Mas a nossa terra dividida pelos caprichos do inimigo não será. O véu da Mãe de Deus se estenderá sobre os nossos sofrimentos. Bom, no final dessa primeira parte do poema, há uma referência ao episódio da aparição de Nossa Senhora a Santo André, em uma igreja em Constantinopla, isso no século X, em que a Nossa Senhora, na aparição dela, ela acaba estendendo o seu véu sobre os fiéis ali presentes, como forma de proteção. Segunda parte do poema. Um leve perfume de zimbro flutua do bosque queimado. Na aldeia ecoa o pranto das viúvas sobre os filhos que os soldados lhe deixaram. Não foram de todo vãs as orações. A terra pela chuva implorou, e uma mistura cálida e vermelha salpicou os campos pisoteados. Baixo, bem baixo está o céu vazio, e a voz de quem chora é bem suave. Estão ferindo teu sagrado corpo e jogando dados pelas tuas vestes. O final da segunda parte do poema é uma referência à crucificação. Nós encontramos em Mateus 27:35 e também no Evangelho de Marcos 15:24. Então é aquela cena em que os soldados romanos, lançando sortes, eles acabam apostando as vestimentas de Jesus Cristo, que está crucificado. Bom, do casamento de Ana com Nikolai, nasce em 1912 o único filho, Liev Nikolaevich, que se torna aí um futuro historiador. Bom, apesar das longas ausências em viagens, as expedições na África, as traições e do seu afastamento da Ana, o Nikolai ele permanece casado com a Ana até 1918, quando eles se divorciam. Ele se casa novamente pouco tempo depois, mas no dia 3 de agosto de 1921, Nikolai Gumilyov ele é
preso pela polícia comunista, acusado de conspiração anticomunista, e no dia 25 ele é executado, né, com outros condenados. A Ana, ela também se casou, logo depois da separação, ela se casou com Vladimir Chileiko, né? Foi da separação, foram 4 meses, aí casou-se novamente com Vladimir Chileiko, que ela também conheceu no grupo, né, de poetas, de escritores, né, de artistas, do convívio pessoal dela. Ela saiu da casa do Nikolai, né, do primeiro marido, sem nada, né? Ela decidiu não levar nada. E Ana e Vladimir foram morar em um quarto, né? Mas eles não tinham panelas, não tinham talheres, e tiveram que emprestar, né, tanto panelas como talheres para poderem cozinhar, enfim. A posição do novo marido, né, do Chileiko, diante do regime comunista, ele era então um acadêmico e professor no Instituto de Arqueologia, né, lá de Petrogrado, que é, como eu falei, antiga Petersburgo. E essa posição do Vladimir Chileiko acaba, assim, dava a ele um direito, uma vantagem, né, de ter um cômodo, né, um quarto no Fontaine-Dom, que era o palácio dos seus ex-chefes, né, dos seus ex-patrões. Era um quarto espaçoso e mal aquecido, né? À noite o quarto era iluminado por uma lamparina a óleo, né? E além do quarto, o Vladimir também tinha direito a cartões de racionamento, né? E era a Ana que ficava na fila para conseguir aí uma miséria de alimentos, né, para que eles pudessem passar aí um tempo. Bom, a saúde do novo casal piorou, né, devido às condições precárias em que estavam vivendo por conta da Revolução, né? Outro problema assim, para Ana é que ela acabou conhecendo o lado possessivo do atual marido, né? E ela passou a se sentir como uma prisioneira, né? Muitas vezes ela deixava de comprar remédios, né, até alimento para ela, para poder comprar chá e cigarros para o Vladimir. Então, assim, perto da Ana, o Vladimir ele era um escritor medíocre, né? O que deixava irritado, e o talento da esposa e o sucesso também acabava causando ciúmes nele, acabava deixando ele muito irritado, né? Mas de qualquer forma foi aí um período, aqui no início da vida dos dois, foi um período muito difícil, os dois ficaram doentes, né? Muita penúria, né? E a tuberculose do Vladimir acabou piorando e ele precisou ficar internado por um tempo. O casal ele recebeu a ajuda de amigos que viviam em condições melhores graças ao envolvimento com a estrutura do regime bolchevique. Então muitos artistas da época eram muito entusiastas, né, da revolução bolchevique. E como o próprio grupo do poeta Mayakovsky, lá em Moscou. Então tinha muitos poetas, escritores, muitos artistas que eram favoráveis à Revolução Comunista, né? E um dos amigos da época descreveu a situação da Ana da seguinte forma, abre aspas: a Timatova andava sempre doente, muito magra, a pele muito pálida, as mãos emaciadas e secas, os dedos muito longos, encurvados como as garras de uma ave. Viviam num estado de extrema pobreza e vestia-se com simplicidade. Fecha aspas. No início de 1921, Ana conseguiu um emprego na editora do Gorky e a sua saúde acabou melhorando, né? Ela voltou a escrever, ela voltou a se alimentar melhor, né? E um dos poemas dessa época, né, dos poemas que ela escreveu nesse período, ela diz o seguinte, abre aspas:
Tudo foi conspurcado, traído, vendido. A asa negra da morte relampejou lá em cima. Tudo foi roído pela angústia faminta. Fecha aspas. Então é um poema que acabou profetizando a asa negra que em breve sobrevoaria sobre a vida de Ana e de toda a Rússia. Um desses artistas entusiastas da Revolução Bolchevique foi o músico Arthur Sergeyevich Lurie. Mesmo colaborando com o regime, o entusiasmo durou pouco, né? Ele acabou se demitindo, né? E em 1921, numa conferência, ele afirmou, abre aspas, o espírito da música abandonou a Rússia e sua cultura. Uma fronteira foi ultrapassada e a realidade russa mergulha numa obscuridade cada vez mais completa. Fecha aspas. A morte do poeta Alexander Blok, no dia 7 de agosto, foi outro desses sinais da asa negra, né, que a Ana citou no poema dela. Então foi outro desses sinais, né, que abalou a vida cultural russa. O poeta Alexander Blok, que também era um entusiasta, né, do regime comunista, da revolução, ele foi traído pelo próprio regime quando ele ficou doente e ele precisava sair do país, né, para fazer um tratamento numa clínica lá na Finlândia. Só que ele foi impedido de sair do país pelo Partido Comunista, né? Então, como ele não pôde fazer esse tratamento que era necessário, o poeta acabou morrendo, né, doente, subnutrido e profundamente desiludido com a Revolução. Então notam que Alexander Blok, Mayakovsky e tantos outros artistas, escritores, poetas, né, que morreram no regime comunista, né, desde a primeira fase, né, da Revolução Bolchevique e depois na fase de Stalin também. E mesmo aqueles que eram favoráveis ao regime comunista, que ajudaram, né, como Mayakovsky, como Blok e tantos outros, o regime acabou sucumbindo, matando todos esses aí também. Tá? O Alexander Blok, ele foi o poeta mais amado por Anna Akhmatova lá na sua juventude, né? E no enterro do poeta, Ana, ela foi vista com o rosto coberto de lágrimas. Ela tinha muito apreço ao Blok, né? Como pessoa, como poeta, né? E ao sair do cemitério, ela recebe uma outra notícia, né? Uma notícia de que o seu primeiro marido, Nikolai Gumilyov, havia sido preso. Ana precisou também se internar num sanatório por causa da tuberculose. Ela também ficou doente com tuberculose por conta daquela vida precária, né, que ela passou a levar após a Revolução, né, Bolchevique, quando os comunistas tomaram o poder. E lá nesse sanatório, ela recebe a notícia do fuzilamento do Nikolai, junto com os outros 60 condenados que também foram acusados de práticas anticomunistas, né? Nikolai, ele estava com 35 anos e a Ana, ela só ficou sabendo onde ele foi enterrado 9 anos depois. E foi somente no ano de 1990, depois do fim da União Soviética, que os documentos da KGB foram abertos e pôde-se entender as consequências que levou ao fuzilamento, não só do Nikolai, mas dos demais condenados também. Isso mostra que, ao contrário do que muitos iludidos, né, que viam e ainda hoje acreditam que Lenin era apenas um idealista, que suas boas intenções foram subvertidas por Stalin, né?
Hoje está muito claro que Lenin foi responsável por toda a infraestrutura de uma polícia política, a chamada ČK, Comissão Extraordinária para Combater a Contra-Revolução. E essa polícia, que foi responsável pelas pressões brutais, né, contra os opositores do regime comunista, né, que foi responsável pelas prisões e torturas, essa polícia, ela tinha autorização do Lenin. Então o Lenin não só tinha conhecimento dessas prisões, dessas torturas, dessas mortes, como tinha autorização do próprio Lenin. Tá? Com o fim da Guerra Civil, em 1921, e a vitória do Exército Vermelho, Lenin se viu forçado a reestruturar a economia do país, adotando uma nova política econômica. Olha que interessante. Para isso, ele precisaria da burguesia e de suas habilidades no meio empresarial, comercial. Então, ele adotou uma nova política, né, que consistia em, desde o fim do trabalho forçado, né, não podia mais ser trabalho escravo, formação de empresas privadas em alguns setores para poder estimular o crescimento do comércio, reforma monetária para atrair investimentos estrangeiros, entre outras medidas. É claro que essa nova posição econômica desagradou muita gente, né, do partido, né, esse pessoal mais raiz. Porém, essa fase aparentemente tranquila para a burguesia, ela também não durou muito. E, mais do que a questão econômica, os comunistas bolcheviques estavam destruindo as bases espirituais e morais do país. O novo governo, então, iniciou uma campanha devastadora contra a religião. Passou a executar sacerdotes e destruir igrejas e mosteiros, confiscando as posses da igreja, né? Então a religião ela foi substituída por uma visão materialista, né? Uma visão materialista da vida, e um dos seus reflexos foi a mudança dos hábitos sexuais, né? Então houve aí essa mudança de hábitos sexuais, né? Começaram a surgir relacionamentos abertos, a promiscuidade ela foi de certa forma promovida, né, pelo partido. E o exemplo disso foi o relacionamento aberto entre o poeta Ossip Brik e sua esposa Lilia Brik e o próprio Vladimir Mayakovsky, né? Então eles tinham um casamento, os três, em comum acordo, tinham um casamento, né, entre os três, e isso era público, né? E a Lilia Brik, né, acabou ficando famosa por viver esse ménage à trois publicamente, né? E ela também, a Lilia, ela também teve uma paixão intensa. Ela viveu aí um caso com o crítico de arte Nikolai Punin, que futuramente se tornaria o terceiro marido de Anna, né? A feminista e teórica Alexandra Kollontai, amiga de Lenin, vivia criticando o casamento com zombarias, classificando o casamento como uma instituição burguesa, né? O sexo para ela não passava de um ato corriqueiro, né? Segundo as suas palavras, abre aspas, beber um copo de água. Então, fecha aspas. Para Alexandra Kollontai, o sexo era um simples ato como beber um copo de água. Aí o Lenin, né, acabou fazendo um comentário machista e que ficou famoso, né? Ele disse: eu não gostaria de beber num copo usado por muita gente. Então, foi um episódio aí que ficou bem conhecido, né? Essa citação do Lenin, que acabou indo contra a ideia aí da Alexandra Kollontai. Mas eram amigos íntimos, né? E a Alexandra foi aí a primeira feminista, da primeira onda feminista. A Alexandra Kollontai foi uma das grandes líderes, né, do movimento feminista. A cada dia que passava, a Anna e a sua poesia era
mais e mais, ela acabava se tornando mal vista pelo regime comunista. A sua poesia era condenada como algo burguês, uma poesia individualista, né? O que não é verdade, né? Esse individualismo aí é muito discutido, né? Bom, e a Anna começou a ser perseguida desde então. E o Liev Trotsky, né, o Leon Trotsky, foi um dos primeiros a atacá-la, considerando completamente ultrapassada. Essa perseguição ganhou força em 1925 com o Partido Comunista, né? Foi quando o Partido Comunista, nesse ano de 1925, ele sugeriu que a poesia da Anna deveria ser completamente banida da Rússia, né? Foi um comunicado, não foi oficial, tá? Mas havia essa intenção dentro do partido de se acabar com a poesia da Anna, pelo menos dentro da Rússia, né? Os críticos comunistas argumentavam que ela não tinha mais nenhuma função dentro da sociedade russa, sem nenhuma serventia para o partido e sua revolução. Espalharam calúnias, né, sobre ela, mas Anna não tinha medo das calúnias e respondia à altura com os seus poemas. Bom, o Lenin ele sobreviveu a um atentado em 1918, né, um tiro que acertou a cabeça dele, e a sua saúde, a partir de então, ficou afetada, foi seriamente comprometida. E em maio de 1922, alguns anos depois, a consequência desse atentado, né, do ferimento na cabeça, acabou causando o primeiro derrame, deixando ele paralisado do lado direito e com a perda da fala por um tempo, né, ele ficou sem conseguir falar. Temendo a morte, Lenin buscou um sucessor. Por sua vontade, pela vontade do Lenin, esse sucessor ideal seria o próprio Trotsky. Mas o Trotsky, que era um intelectual marxista, ele era descendente de judeus e a maioria dos membros do partido era antissemita e provavelmente o Trotsky não ganharia um apoio total do partido para poder liderar o governo. Então, daí que o Lenin acaba escolhendo Iosif Stalin, né? E a palavra Stalin, que vem de Stal, significa aço. Então, o Lenin escolheu o Stalin para ser um dos líderes do governo comunista. O Stalin ele era conhecido por ser um trabalhador, mas também por ser medíocre, né? Que é intelectualmente medíocre. Com a morte de Lenin, em 21 de janeiro de 1921, por causa de um terceiro derrame, né, ele acabou vindo a falecer. Construíram-se um mausoléu na Praça Vermelha, onde o corpo embalsamado do Lenin foi depositado. E Petrogrado foi renomeado e passou a se chamar Leningrado, em homenagem ao Lenin, né? Então, a partir daí, nasce a era stalinista, né? Porque Stalin ele acaba assumindo todo o poder e ele acaba, então, com uma mão de ferro ainda trazendo consequências ainda mais devastadoras, né, do regime comunista. Então, a partir da era stalinista, o que já era ruim, muito ruim, com o Lenin, com o Trotsky, ficou pior, muito pior. Pessoal, então, finalizando aqui essa primeira parte do vídeo, né? Eu acredito que haverá pelo menos mais um vídeo para a gente poder finalizar. E vamos falar mais sobre a obra, os poemas da Anna, o terceiro casamento, né? A prisão do filho dela também, e a sua vida durante o regime de Stalin, né? O que ela passou, as humilhações, enfim. Tudo isso será contado no próximo vídeo. Eu agradeço a vocês, obrigado aí por acompanhar o canal, né? Os novos inscritos,
Agradeço também. Compartilhem, se você gostou, deixe o seu like, faz o seu comentário, comente aqui no canal, porque isso vai ajudar também o canal, né, a crescer. Então, mais uma vez eu agradeço. E vamos para o próximo vídeo, né? Faça o seu caminho. A crucificação. Não chore por mim, mãe. No túmulo estou. O coro dos anjos glorificou esta hora terrível, e os céus partiram-se em abismos de fogo. Ele perguntou ao pai: por que me abandonaste? Mas a mãe disse: oh, não chore por mim. Madalena batia no peito e chorava. O discípulo favorito convertera-se em pedra. Mas para lá, onde a mãe em silêncio se erguia, ninguém ousava erguer os olhos e olhar.